Olá, aqui é o professor Vítor Araújo. Vamos agora continuar o curso de medida e integração, falando sobre integração e teoremas de convergência monótona e dominada. Para preparar isso, começamos por falar sobre funções mensuráveis, que são os objetos que vão ser integrados, né, e algumas propriedades operatórias entre as funções mensuráveis. Então, se nós tivermos uma sigma-álgebra num certo espaço, dizemos que uma função definida nesse espaço com valores reais, okay? Com valores reais ou com valores na reta estendida, ou seja, podendo assumir os valores menos infinito ou mais infinito, ela é A-mensurável, ou mensurável relativamente à sigma-álgebra A, assumindo aqui que nós temos a sigma-álgebra dos borelianos na reta, ou na reta estendida. Se ela é mensurável, se para todo R vale que o conjunto dos pontos onde f de x é maior que R, que muitas vezes nós vamos representar neste curso deste jeito, com um parênteses reto, né? O símbolo f maior que R equivale a dizer o conjunto dos x no domínio, tal que f de x é maior que R, corresponde à pré-imagem do intervalo R mais infinito. Aqui eu estou assumindo que posso ter o valor mais infinito, só para deixar isso claro, né? Então, ela é mensurável se estes conjuntos, para todo R, o conjunto dos pontos tais que f de x é maior que R, e esse conjunto está sempre, que seja qual for o R, está sempre na sigma-álgebra, ou seja, a pré-imagem dos intervalos infinitos da reta é um conjunto da sigma-álgebra. Obviamente que toda a função constante é mensurável, uma vez que este conjunto, o f maior que R, ou é o espaço inteiro, ok? Ou é o espaço inteiro, caso, né, a constante seja maior que R, ou vazio, caso a constante seja menor que R, para todo o R. Que seja o R, ou é o espaço inteiro, ou é vazio, e portanto é sempre mensurável. Por exemplo, toda a função contínua de um intervalo da reta com valores reais é Lebesgue mensurável, pois nós sabemos que a pré-imagem do intervalo R mais infinito é a pré-imagem de um aberto, e portanto é um aberto. Logo, né, é um aberto no domínio, porque é um aberto intersetado com o intervalo do domínio. Okay? E a sigma-álgebra de Lebesgue contém os borelianos. A sigma-álgebra de Lebesgue são os conjuntos mensuráveis a Lebesgue, mensuráveis para a medida de Lebesgue. Nós sabemos que essa sigma-álgebra contém os borelianos. Certo? Então, em particular, toda a função contínua é Lebesgue mensurável. Só para deixar claro o que é que significa a sigma-álgebra restrita, né? Então, dado um subconjunto do espaço, um subconjunto da sigma-álgebra, uma dada sigma-álgebra, é usual considerar como a sigma-álgebra restrita ao conjunto B a família A índice B, que é o conjunto dos elementos da sigma-álgebra que estão contidos no conjunto B. Okay? Neste caso, a operação complemento de A significa tomar B menos A, ou seja, nós vamos fazer de conta que o conjunto B é o espaço inteiro. Tá? Neste sentido aqui. Então, temos como definir de uma maneira natural a sigma-álgebra restrita a um determinado subconjunto. Okay? Isto vai ser útil. É assim que nós interpretamos o que significa ser Lebesgue mensurável ou Borel mensurável num certo intervalo da reta. Significa que a sigma-álgebra de Borel restrita ao intervalo, né, é que está a ser usada. As funções mensuráveis têm propriedades que as tornam bastante, né, úteis, bastante práticas. Então, é um exercício verificar o seguinte: se eu tiver uma função, e novamente uma certa sigma-álgebra do seu domínio, se a função for A mensurável e o A for um subconjunto, um elemento da sigma-álgebra, então a restrição de F a esse subconjunto é automaticamente também A mensurável. Se o espaço inteiro, se o x, o domínio da função, se decompõe, né,
como uma união enumerável de elementos da sigma-álgebra e para cada um deles, né, a restrição de f a cada um deles é A mensurável, então a função é globalmente A mensurável. Para qualquer elemento da sigma-álgebra, a função característica, esta aqui é a função característica do conjunto A, né, é sempre A mensurável, desde que o A seja um elemento da sigma-álgebra. Se eu tiver uma função com valores em Rn, portanto aqui estava trabalhando com funções com valores reais, temos uma função com valores em Rn, então essa função pode ser escrita nas suas componentes, né? Tem n componentes, f1 de x, etc., fn de x. E dizemos que a função é A mensurável se cada uma das componentes for A mensurável no sentido usual, porque cada uma das componentes é uma função de x em R. Okay? Então, a mensurabilidade, no caso de uma função em Rn, é simplesmente a mensurabilidade de cada uma das suas componentes nas coordenadas. Existem diversos critérios para verificar a mensurabilidade, vou aqui mencionar os mais utilizados. Então, dada uma função, novamente agora com valores em Rn, definida no espaço x, o espaço x tem uma certa sigma-álgebra, então é equivalente a dizer que a função é A mensurável, com respeito aos Borelianos, né, do Rn, e é equivalente a dizer que para todo o aberto de Rn, para a imagem desse aberto está na sigma-álgebra, nós já vimos, é exatamente a definição que nós tínhamos, né? Ou é equivalente também a dizer que qualquer que seja a função contínua de Rn em R, qualquer que seja a função contínua de Rn em R, a composta com a função f é A mensurável. Ok? Isto é equivalente a dizer que ela é A mensurável. De fato, nós podemos escrever cada aberto de Rn, então, porque é que isto vale para os abertos? O item 2 é simples, cada aberto de Rn pode ser escrito como uma união numerável de retângulos, ou seja, produtos de intervalos com coordenadas racionais. Okay? Nós podemos escrever sempre um aberto como uma união, não necessariamente disjunta, mas certamente uma união numerável de retângulos com coordenadas racionais. Então, basta notar que para cada x no aberto existe um destes retângulos que contém x, né? O seu feixe está contido em G, e a coleção de todos estes retângulos é enumerável, uma vez que o conjunto dos racionais, né, multiplicado por si mesmo, produto direto dos racionais por si mesmo, número finito de vezes, é um conjunto enumerável. Porque é que nós podemos deduzir, é fácil aqui ver que se a função é mensurável, então a pré-imagem de um aberto vai ser a união da pré-imagem desses retângulos, com retângulos de coordenadas racionais, e como f é A mensurável, então para um certo retângulo, vale que a pré-imagem dele, né, vai ser uma interseção de pré-imagens deste tipo, que está aqui, ou seja, o retângulo vai ser o produto de certos intervalos A1, B1, etc. Bn, portanto, a pré-imagem de R vai ser a interseção, né, do conjunto de pontos. Acho que a primeira coordenada, f1 de x, está entre A1 e B1, e etc, etc. A enésima coordenada, fn de x, está entre A e Bn. Okay? E, imediatamente, né, tudo isto, uma vez que cada uma destas coordenadas é mensurável, então a interseção destes elementos, cada um destes conjuntos está na sigma-álgebra, a interseção deles está na sigma-álgebra. E automaticamente a pré-imagem está na sigma-álgebra. 2 implica 3, então se a pré-imagem de um aberto está na sigma-álgebra, então vale aquela relação com a função contínua. De fato, se eu tenho uma função contínua, e se eu olho para psi após f maior que r, olho para esse conjunto dos pontos, acho que psi após f de x é maior que r, isso equivale a dizer que psi após f, a pré-imagem de psi após f no intervalo r até mais infinito, né? Equivale a olhar para esse conjunto, e esse conjunto é a mesma coisa que a pré-imagem de f da pré-imagem de por psi de r até mais infinito. E claramente isto está em A porque é bom, porque o psi menos 1 de r até mais infinito, isto aqui é a pré-imagem de um aberto e psi é contínua, logo isto é um aberto. E finalmente o f menos 1 vai calcular a pré-imagem de um aberto, que este psi menos 1 é um aberto, então o f menos 1 vai estar
na sigma-álgebra A, porque nós estamos assumindo o item 2. Finalmente, 3 implica 1, porque é que se psi após f, não é uma função A mensurável para toda a psi contínua, porque é que a f é A mensurável? Simplesmente porque as projeções que pegam num ponto qualquer do Rn, x1 até xn, e levam na iésima coordenada, elas são funções contínuas. Logo, quando eu fizer πi após f, eu obtenho a iésima coordenada fi. Então, nós estamos assumindo que todas estas são mensuráveis. Okay? Portanto, todas as coordenadas são A mensuráveis, é fi, portanto, f é A mensurável. Então, o resultado é bem simples. Quando nós trabalhamos com a reta estendida, e isso é usual fazer isso para termos mais flexibilidade na escolha das funções, na teoria de integração convenciona-se que 0 multiplicado por mais ou menos infinito é 0, né? É mais ou menos infinito multiplicado por 0 é 0. Se o t é um número real, ou seja, um número entre 0 e infinito, estritamente, se t é um número real, então esse número multiplicado por mais ou menos infinito é mais ou menos infinito multiplicado por esse número é mais ou menos infinito, e se eu fizer menos, por exemplo, menos 1 vezes mais ou menos infinito, é menos ou mais infinito, tenho que trocar o sinal ao infinito. Né? Por outro lado, para um t finito, para um número real qualquer, menos infinito mais ou menos t é simplesmente mais ou menos infinito. E o módulo de mais ou menos infinito é sempre mais infinito. Portanto, temos estas convenções, mas não está definido, claro, as indeterminações, ou seja, mais infinito, menos infinito, não estão definidos. Né? Assim como menos infinito, menos... Estas as determinações habituais, né? Menos infinito, mais infinito. Okay? É um exercício verificar que, e é relativamente simples, que a soma e o produto de funções A-mensuráveis resultam em funções A-mensuráveis. Okay? Portanto, aqui nós fazemos a soma e o produto ponto a ponto, como habitualmente, as definições usuais da análise, né? F mais g de x é o f de x mais g de x, f multiplicado por g em x é o f de x vezes o g de x. Como consequência, r vezes g A mensurável para toda a constante r, né? E, portanto, menos g, que é menos 1 vezes g, e f menos g são sempre funções A mensuráveis se f e g forem A mensuráveis com valores reais ou na reta estendida. Tá? Então, isto é relativamente simples. Um outro ponto importante aqui é este lema para supremos e ínfimos. Isto é extremamente útil e vai ser utilizado nas próprias definições de integração. Né? Então, dada uma certa sequência enumerável de funções A mensuráveis, Fn, definido num espaço X, com valores reais ou na reta estendida, também são A mensuráveis o supremo das Fn e o ínfimo das Fn. Okay? Portanto, em particular, o máximo do número finito de funções ou o mínimo de um número finito de funções, definidas desta forma, ou seja, para cada x eu associo o máximo de f1 de x até fk de x, ou para cada x eu associo o mínimo de f1 de x até fk de x. Estas funções chamadas, né, podemos chamar como o sup ou o inf do número finito de funções, elas são A-mensuráveis. Okay? Tudo isto, este lema é uma consequência simples de que este conjunto, o supremo das Fn's maior que R, portanto, o conjunto dos pontos tais que sup de Fn maior que R, é a mesma coisa que olhar a união do conjunto dos pontos x tais que Fn é maior que R. Certo? Pois, para eu ter que o supremo, né, é maior que R, basta que uma das funções, o supremo de Fn num dado ponto x é maior que R, basta que uma das funções, algum n, Fn de x, é maior que R. Tá? Por outro lado, quando eu trabalhar com os ínfimos, basta observar que o supremo de menos Fn é menos o ínfimo de Fn, então eu posso transformar um no outro e tenho a mensurabilidade facilmente. A partir daqui, nós podemos definir uma noção extremamente importante também para a teoria da integração, que é a parte positiva e negativa de uma função e o seu módulo. Então, se uma função
com valores reais ou na reta estendida é mensurável, então a parte positiva, que é o máximo entre f e 0, a parte negativa, que é o máximo entre menos f e 0, e o seu módulo, que é a parte positiva mais a parte negativa. Estes três objetos são sempre amensuráveis. Em resumo, depois que a gente viu aqui, todas as operações usuais envolvendo uma quantidade inumerável de funções mensuráveis resultam em funções mensuráveis. Okay? Observemos que o supremo de uma coleção não enumerável de funções mensuráveis pode não ser mensurável. Por exemplo, peguemos o conjunto n, o conjunto n não Lebesgue mensurável da reta, nós vimos que existe. Né? Então, observem que a função característica de n, né, não é mensurável. Mas a função característica de n pode ser vista como o supremo da função característica do ponto x para todo x em n. Então, uma família é o supremo de uma família não enumerável de funções, e cada uma das funções, que é a função característica do ponto x, é uma função mensurável. Okay? Mas 1 sobre n não é mensurável. Então, não é verdade que as operações de funções, né, operações com coleções não enumeráveis, não é verdade que elas resultem em funções mensuráveis, certo? Okay? Temos que ter um certo cuidado quando trabalhamos com, por exemplo, funções com parâmetros reais. Então, aqui um exemplo do que é que significa a parte positiva e negativa das funções. Então, em azul temos uma função trigonométrica, o cosseno de 4πx, em azul. Está aqui esta função sinusoidal. E temos em vermelho, nós temos a parte negativa da função. Reparem que quando a função é positiva temos 0, e esta aqui seria a parte negativa de f, aqui o cosseno aqui é negativo, mas a parte negativa, lembra que é o máximo entre 0 e menos f. Então, a parte negativa aqui, ela é multiplicada por menos 1 e aparece aqui em cima. Okay? De novo, aqui onde a função é positiva é 0, onde a função é negativa é multiplicada por menos 1. Então, esta em vermelho é a parte negativa da função que está em azul. Aqui temos, de novo, a função cosseno de 4πx em azul, e em vermelho a parte positiva da função. Portanto, ela coincide com a função na parte positiva, e quando ela é negativa fica 0. Isto aqui coincidem, as duas funções coincidem, o azul e o vermelho coincidem, e aqui o azul é negativo e a parte positiva é nula. Okay? E finalmente agora o módulo da função f, portanto é a mesma função, cosseno de 4πx, e aqui a soma da parte positiva com a parte negativa dá o módulo, a função módulo de f de x. Ambas estas funções são, todas essas, são esses três tipos de funções, são todas mensuráveis se começam com uma função mensurável. Uma revisão, uma pequeníssima revisão de análise, dizendo para vocês, recordando o que é o lim-sup e o lim-inf. Okay? Isto é uma pequena revisão de análise na reta, que eu não vou focar aqui, mas vocês podem prestar atenção. Então, se nós usarmos estas definições, segue que, bom, o lema conhecido de análise, que um limite existe se só se o lim-inf coincide com o lim-sup, e juntamente com as definições anteriores, obtemos que se eu tiver uma certa família de funções, uma sequência de funções, com valores reais ou na reta estendida, funções essas que sejam amensuráveis, então a função lim-inf das fn, seja que para cada x associa ao lim-inf da fn de x, quando o n vai para infinito, e a função lim-sup, que é cada x associa ao lim-sup da fn de x, quando vai para infinito, são amensuráveis. E se fn de x converge para f de x para todo x, ou seja, se eu tenho funções convergindo pontualmente,
E se os fn são todas A-mensuráveis, dão um limite A-mensurável, uma vez que este limite, né, o f de x é o limite dos fn's, é igual ao lim_inf e é igual ao lim_sup, e eles são mensuráveis. Certo? Então, para provar esta proposição, basta olhar as definições do lim_inf e do lim_sup usando, né, ínfimos e supremos de sequências de funções para deduzir que o lim_inf e o lim_sup têm que ser mensuráveis. A partir de trabalharmos com o lim_inf e lim_sup e com supremos e ínfimos, nós vemos que podemos obter também a mensurabilidade de séries de funções. Então, dada uma certa sequência de funções não negativas, fn, de x na reta, na parte positiva, na parte não negativa, de fato, da reta, né, que sejam mensuráveis, né, então já sabemos que toda a soma parcial, um número finito de parcelas f1 mais f2 mais f3, etc., mais fn, é uma função amensurável, com n finito. Né? Depois nós vimos, já no lema anterior, temos o resultado para a soma de duas funções. Temos que uma função mais outra, duas funções mensuráveis somam numa função mensurável e podemos aplicar a indução no número de termos. Portanto, qualquer número finito de somas de funções mensuráveis é uma função mensurável. Mas porque as funções são não negativas, então observamos que as somas parciais, né, o Sn de x, esta soma de 1 até n de fi de x, o Sn mais 1 de x é maior ou igual que o Sn de x, é uma sequência monótona, né, em n. E, portanto, os Sn de x, eles, quando n para infinito, eles convergem para o seu supremo, porque eles são monótonas, né? Elas convergem para o Sn de x, para o supremo do Sn de x. E o supremo do Sn de x é exatamente a soma da série. Okay? Porque estamos assumindo que as funções são não negativas. Logo, uma série de funções mensuráveis, não negativas, okay? Essa série é uma função mensurável automaticamente. Começamos agora a tratar mais diretamente do integral. Tá? E isso começaremos já no próximo vídeo com as funções simples.